Olá, tudo bem? O Lei em Campo já está no ar aqui na N Esportes. Aquela tabelinha entre direito, notícia e esporte, sempre de uma maneira leve, mas sem perder o conteúdo necessário. Hoje vamos debater com especialistas duas pautas importantes. A primeira diz respeito ao jogo responsável. Afinal, o que as entidades esportivas precisam fazer para conciliar a inegociável integridade com as apostas esportivas? A segunda pauta diz respeito a grandes clubes em crise. O que eles não estão fazendo e precisam fazer para proteger o negócio. Vamos debater com especialistas estes dois assuntos. Meu nome é Andrei Kampf, sou advogado e jornalista e estou sempre por aqui com você na N Esportes. O Lei em Campo já está no ar. Então, chega mais, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O nosso Lei em Campo já está no ar para discutir e debater duas pautas importantes. A nossa pauta número 1 diz respeito a como entidades esportivas podem conciliar a inegociável integridade com a realidade das apostas esportivas. A pauta número 2 segue na mesma linha da integridade, da conformidade e diz respeito à crise no futebol brasileiro. Em tempos de crises de grandes clubes, por que o compliance é ferramenta fundamental no esporte de hoje? Para debater esses dois temas, eu tenho o privilégio de ter dois especialistas nessa área. Aqui comigo, em São Paulo, a Roberta Codinhoto, que é especialista, professora, palestrante dessa área, especialista, tem longa experiência na área de conformidade. Prazer contar contigo nesse programa do Lei em Campo, Roberta. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Andrei, pelo convite. É um tema que desperta paixões para todos nós da área de integridade. É um prazer estar com vocês. E a gente faz uma conexão internacional, Roberta, daqui de São Paulo, onde nós estamos, nos estúdios da N Esportes. A gente vai para Madrid, onde está o Thiago Horta, que é head de integridade para a América Latina na Gênios Esporte. Legal contar com a tua companhia aqui no Lei em Campo no Ar, Thiago. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Andrei. É um prazer poder estar conversando com você, com a minha amiga Roberta também, e poder estar contribuindo nesse debate com um tema que é tão importante. Importante, atual e eu digo mais, é urgente para o movimento esportivo, ele precisa entender a importância da conformidade nos tempos atuais. Antes da gente botar nesse papo a Roberta, aqui em São Paulo, o Thiago, lá em Madrid, deixa eu chamar vocês para participar desse programa. Está na hora do nosso quiz. E no quiz dessa semana a gente faz uma pergunta com relação justamente à integridade dentro do ambiente esportivo. Afinal, qual foi a primeira Copa do Mundo que a FIFA exigiu pilares de conformidade para o país sede? São três alternativas. A primeira, Copa de 2022, que aconteceu no Catar. A Copa desse ano, nos Estados Unidos, em 2026. Ou a alternativa C, nenhuma Copa exigiu do país sede pilares de conformidade. Vá pensando que nesse programa a gente ainda vai responder. Vamos lá, vamos chegar nesse debate agora importante. A gente está vivendo uma realidade que é uma realidade global, não é só do Brasil. As apostas esportivas são uma realidade, estão na palma da mão de todos aqueles que se interessam pelo jogo. E as entidades esportivas pegaram essa realidade, ainda o que a gente nota é que estão um pouco despreparadas para isso. Qual o papel e a importância de um compliance nas entidades esportivas num momento como esse, Roberta, para proteger a inegociável integridade do jogo? Acredito que você usou a palavra correta, tem que ser inegociável mesmo, né? Infelizmente, Andrei, parece que é uma agenda tão necessária e tão atrasada e, ao mesmo tempo, que desperta ainda confusões, né? Ela é vista muitas vezes como burocracia e até muito de que não se aplica ao esporte. Então, eu vejo que o compliance tem um papel fundamental de trazer clareza, de trazer transparência e até proteger
essa entidade das decisões que ela toma, né? Quando o gestor ele consegue ver como uma ferramenta que auxilia no processo de tomada de decisão, ele se sente mais confortável, porque afinal de contas ele passa a ter regras e ele segue um processo para que ele tome determinadas decisões. Então acho que o compliance ele tem um papel fundamental para que a gente traga um aprimoramento da governança, para que a gente traga controles, para que a gente estabeleça políticas necessárias para dirigir, né, essas entidades e esses organismos. Infelizmente, ainda há, né, muito desconhecimento. Eu gosto muito de ressaltar que muitas vezes trazemos a questão dos gestores como maus gestores, como se eles fossem mal intencionados. E a gente precisa trazer que existe muito despreparo, muito desconhecimento. Então, a gente romper essa barreira do compliance ser visto como burocracia e trazer como uma ferramenta saudável e necessária para eles. Conscientização. Acho que a Roberta toca numa palavra importante, né, Tiago? Porque a gente precisa entender que a realidade do jogo acontece no Brasil, acontece na Itália, acontece aí na Espanha, onde você está, acontece em todos os lugares. Agora, esses lugares se prepararam mais para essa realidade. O Brasil é um país atípico, né? A gente legalizou a aposta esportiva e 5 anos depois a gente regulamentou. Então, em vez de mitigar problemas, né, Tiago, a gente catalisou, a gente aumentou problemas. E agora, o que a gente precisa fazer para conciliar algo que é fundamental para a economia do esporte? Hoje a aposta esportiva é fundamental para a economia do esporte, só que não perder a linha da proteção da integridade, que é a essência do jogo, que garante a incerteza do resultado, que alimenta a paixão do torcedor. Tiago, estou te passando essa pergunta fácil aí para ti. Pois é, Andrei, obrigado pela pergunta. De fato, eu sinceramente, quando a gente fala sobre apostas esportivas relacionadas, né, a toda essa situação, eu não vejo uma outra maneira do esporte lidar com esse tema que não seja uma forma pragmática. Dentro de um mundo ideal, talvez fosse viável a proibição das apostas e isso por si só seria suficiente para você finalizar com qualquer possibilidade de manipulação de resultado de competição, né? Só que dentro do mundo real, a gente sabe que essa proibição ela é inviável. Não existe, ainda que você, um país ou outro, decida restringir, né, impedir as pessoas de apostarem, a gente sabe que aquelas partidas, aqueles eventos esportivos, eles ainda assim vão ser oferecidos por meio de plataformas que são localizadas em outras jurisdições. Então, se a gente voltar aqui para antes ali de dezembro de 2018, quando se legalizou as apostas no Brasil, ainda no período pré, né, regulamentação, o que a gente tinha era exatamente isso. A gente tinha que o futebol brasileiro, as partidas do futebol brasileiro e de outros esportes aqui no Brasil também, elas já eram oferecidas nos mercados e os manipuladores, em função disso, também já atuavam em território nacional. A partir do momento em que ocorre a legalização em 2018, isso continua acontecendo, só que ainda não existiam os mecanismos necessários, né, para que as autoridades pudessem estar supervisionando, enfim, e também se aproveitando daquilo que, né, do dinheiro que as apostas poderiam render em termos de tributos, para poder se preparar para lidar com esse problema. E isso passa a acontecer a partir de 2025. Então, se a gente for pensar nesse tema, eu não vejo outra forma que não seja de forma pragmática, tanto em relação à necessidade das autoridades, né, para elas que possam realmente supervisionar e lidar com o assunto, como também por meio em relação às entidades esportivas que, uma vez que existem as apostas, elas podem também se favorecer em termos comerciais desse tipo né, desse setor econômico, mas obviamente que vários cuidados aí são necessários para isso, e aí é nesse ponto que a gente ainda vê muita falha, né? A gente vê os clubes muito interessados, às vezes, em conquistar patrocínios, obter aportes aí em função do uso dos seus nomes, mas a gente ainda vê que falta caminhar muito do outro lado, né, em termos de proporcionar um ambiente de fato de educação, né, e que ensine os atletas propriamente a lidar com isso, enfim, e que estimule realmente os controles no âmbito esportivo para que
para que problemas como manipulação de resultados, envolvimento de atletas com apostas não aconteçam tanto. Perfeito. O Thiago toca numa questão importante, né? O esporte abraça, obviamente, uma questão econômica muito importante, né, Roberto? Hoje a economia do esporte ela está diretamente ligada às apostas esportivas e depois vai olhar para os problemas que isso pode trazer. A Roberta tem uma experiência muito grande no mundo corporativo que entendeu bem antes do esporte, isso é natural, a importância de ter um projeto de conformidade, um projeto de integridade para proteger o negócio. O que está faltando para o esporte enxergar essa necessidade? Porque hoje já se tem uma economia voltada para isso e exigências legais já de conformidade, né? De se trabalhar com projetos de conformidade dentro do ambiente esportivo para proteger a estrutura. O que o esporte ainda precisa fazer, e pela tua experiência também no mundo corporativo, que momento, em que estágio a gente está nessa proteção dentro do ambiente esportivo? De novo, eu vou voltar na questão do Sim, desconhecimento, né? Então, você tem um desconhecimento de tudo que essa ferramenta pode agregar. Então, o Thiago mencionou a questão do atleta. Então, você tem a questão do aculturamento dele. Eu pensaria que o esporte, há muito tempo, ele sofre de algumas mazelas, né? Em virtude de como as coisas operam, né? Aquela questão de isso não se aplica, ou nós somos diferentes. Então, eu vejo que há uma resistência. Essa resistência faz com que eu não identifique o problema. Eu vejo hoje uma questão de racionalização e uma questão de disposição maior ao risco. Por quê? Porque essas entidades, elas têm, né, acontecendo esses temas e as pessoas falam, olha, aqui é tolerável porque nada acontece, eu tenho maior disposição a fazer porque consequências não são aplicadas. Então, acho que é isso que falta. É essa análise aprofundada de que tenho problemas sérios, e aí falta uma estrutura de conhecimento de riscos, por isso que eu te falo do desconhecimento. São entidades, por que o privado foi primeiro? Porque o privado aprendeu a trabalhar num modelo baseado em riscos. Eu vou ver quais são os riscos que eu corro e quais são as consequências que eu posso pagar por isso. E que esse desconhecimento de riscos ainda opera nas entidades esportivas. A gente não tem esse aculturamento sobre riscos de integridade dentro do ambiente de esporte. Então, quando eu tenho muitos riscos de integridade, e nós temos isso, e as apostas esportivas acabaram pressionando ainda mais, porque eu dou aquela tentação, né, para pessoas ali que têm acesso a informações privilegiadas, para atletas que não foram devidamente alertados sobre essas questões, mas nada acontece ou muitas pessoas fazem, eu aumento as sim. chances disso acontecer. Então, acho que basicamente é isso que falta, Andrei, conhecer ferramentas que o privado já usa há muitos anos, que é um mapeamento de riscos de integridade, e aí eu vou aplicar as medidas aos riscos existentes. Então, eu destacaria esse ponto que é fundamental, porque a gente só consegue trazer benefícios quando eles estão cientes do risco que correm e das consequências desses riscos. Excelente. Vamos passar a bola lá para Madrid, voltar para essa conexão internacional. Roberta fala aqui em algo fundamental, que é a conscientização. Mas vamos avançar um pouquinho em políticas que o esporte é obrigado a implementar. Você trabalha muito com isso, né? Com a ciência aliada ao esporte na proteção da integridade. E outra questão que eu acho importante para a gente abordar e aí encerrar esse assunto, Thiago, diz respeito ao papel que também as empresas de apostas podem ter junto com entidades esportivas de conscientização, de educação, para mudar uma narrativa, até porque as empresas de apostas também são vítimas da manipulação de resultados. Elas perdem dinheiro com a manipulação de resultados. Então, em função disso, eu queria que tu abordasse esses dois temas para a gente encerrar o assunto, né? As ferramentas de inteligência artificial, de ciência e tecnologia que o esporte já tem à disposição para combater a manipulação de resultados e o papel das bets junto com as entidades esportivas nesse grande trabalho que a Roberta traz de conscientização. Essa é uma ótima pergunta, Andrei, e eu acho que dá para a gente até ampliar um pouco mais e entrando muito em cima daquilo que a Roberta colocou. Ela pontuou muito bem essa questão dos riscos, né, que eles, de certa forma, eles acabam sendo ainda ignorados no esporte, e isso é um problema
de certa forma até cultural mesmo, essa situação de achar que os problemas não existem. Isso ainda acontece, ainda, lógico que com o tempo, à medida que o tempo vai passando, a gente vai conseguindo diminuir isso um pouquinho, mas isso ainda é um problema muito sério. Hoje o que a gente tem em relação especificamente a necessidade de se combater a manipulação de competições em função principalmente do passado recente que a gente teve alguns anos atrás, onde muitos casos explodiram, se colocou meio que uma obrigação para os operadores de apostas, né, de que eles de fato efetuem monitoramentos para identificar partidas suspeitas de fraudes e têm algumas obrigações de reporte. Em relação às entidades esportivas, ainda não existe uma obrigação da parte delas de que elas instituam sistemas de integridade e também que adquiram ferramentas de integridade. É lógico que o que a gente está vendo é que, diante da necessidade que vem acontecendo, cada vez mais, né, as entidades esportivas elas têm aderido a isso no Brasil. A CBF já há vários anos, por exemplo, já possui parcerias com empresas de monitoramento exatamente para poder estar atuando nessa área, o que é muito importante. Só que uma coisa que eu sempre digo é que não adianta a gente somente monitorar o que está acontecendo, enfim, os mercados de apostas ali, a partir do momento em que eles são colocados nas plataformas, para tentar identificar as fraudes. E eu acho que o problema que a gente. E aí, de novo, casando com o que a Roberta colocou, a questão de riscos, né? É que falta se evoluir muito ainda nas fases anteriores ao jogo. Então, desenvolver a parte toda de risk assessment, de identificação de problemas, de priorização de riscos, né? E isso é um tema onde a gente ainda sente muita necessidade de que o esporte possa estar avançando. Em relação aos operadores de apostas, eles, obviamente, em função do que foi colocado, eles já contribuem e, obviamente, também eles são realmente uma vítima, né, dos manipuladores. Isso é uma situação até interessante de explicar. Muita gente ainda pensa que as apostas as casas de apostas, elas são um problema porque elas manipulam resultados, e é exatamente o oposto, né? Quem manipula resultados quer ganhar dinheiro em cima, às custas das casas de apostas, então elas são realmente muito prejudicadas em função disso, e elas, sim, elas têm também trabalhos aí de prevenção, contribuem sim com as autoridades no envio das informações em função dessas normas que eu mencionei no início, né, para poder tá ajudando nessa situação. O que eu vejo hoje, Andrei, é que a gente está caminhando no sentido de melhorar o trabalho de controle ao longo dos anos, mas eu acho que ainda falta evoluir muito na parte da prevenção. E quando eu falo prevenção, não estou falando só da parte de educação, não. Eu estou falando em cima desse ponto que a Roberta colocou. Lógico, educação também, mas é essa questão de determinar riscos, né? Priorizar riscos, gerenciar riscos e poder estar apontando os controles para as direções corretas, né? Eu acho que esse é um ponto onde a gente ainda precisa avançar muito. Excelente, a gente venceu a nossa pauta número 1. Acho que a gente conseguiu fazer um grande resumo do problema que o movimento esportivo está enfrentando e da necessidade urgente de se conciliar a proteção inegociável da integridade com essa nova realidade econômica que é fundamental para o mercado das apostas esportivas. Isso passa necessariamente por uma proteção, por uma conscientização, por um monitoramento, com a ajuda, obviamente, da ciência e da tecnologia. Proibir não é o caminho. Afinal, essa é uma realidade global, basta olhar para o que os outros países estão fazendo. Então a gente vai passar agora para a pauta 2, mas antes disso, eu estou devendo a resposta do quiz. Lembra da pergunta? Vamos lá. Qual foi a primeira Copa do Mundo que exigiu pilares de conformidade no país? Eram 3 as alternativas: Copa do Mundo de 2022, que aconteceu no Catar, a Copa de 2026, que acontece agora nos Estados Unidos, no México e no Canadá, e a alternativa C, nenhuma. Se você marcou a alternativa B, você está certo. A primeira Copa do Mundo que exigiu do país sede, ou seja, do Canadá, do México e também dos Estados Unidos, pilares de conformidade e de proteção de direitos humanos, vejam só, foi essa Copa dos Estados Unidos, tá certo? Agora a gente vai para o debate da pauta número 2. Afinal, o que tem de time grande em crise? E o que eles não estão fazendo para evitar essa crise?
A pauta número 2 é exatamente essa. Em tempos de crise de grandes clubes, por que compliance é ferramenta fundamental no esporte de hoje? Compliance, eu me lembro, Roberto, que eu conversava com diretores do esporte, né, e diretores de grandes clubes do futebol brasileiro, diretores de federações do futebol, de confederações esportivas, em 2018. Você trabalha com isso há muito mais tempo, mas em 2018, quando eu resolvi me aventurar dentro dessa área. E muitos me perguntavam assim, mas o que é compliance? 2018, 8 anos. E aqueles que entendiam o que era compliance me faziam uma outra pergunta, mas o que isso tem a ver com esporte? Né? Eu lembro muito quando eu falo disso, eu lembro muito de um livro muito bacana do Piketty, que fala uma breve história sobre a igualdade. Antes de falar de uma série de dificuldades que a gente tem nesse mundo tão desigual, né, dos problemas que a gente tem, ele começa com uma mensagem de esperança. Ele lembra assim, olha, a gente tem muita coisa para vencer, mas lembrem que lá na década de 60 os negros não tinham os mesmos direitos dos brancos nos Estados Unidos. Eles não podiam frequentar os mesmos lugares, eles não podiam sentar no mesmo lugar do ônibus. Eles tinham uma série de direitos que não eram respeitados por serem negros. Olha o quanto a gente avançou nos últimos anos, e a gente está falando dos Estados Unidos. No esporte, a gente pode ter um pouquinho de esperança, a gente já está avançando. Conversar sobre isso nesse programa aqui na N Sport já é uma prova de que a gente está avançando. Com certeza, Andrei. Eu vou me permitir fazer uma brincadeira, né? Que você disse que eu comecei um pouco antes, então você tinha que explicar o que que era o compliance, né? Um pouquinho pior ainda, que as pessoas não sabiam nem a palavra. Eu acredito que hoje esse tema ele já entrou na agenda, por quê? Porque há uma maior cobrança, há uma maior visibilidade sobre as entidades. É mais ou menos um pratique ou explique por que não está implementando. Porque compliance já entrou na agenda. Hoje, o cidadão médio sabe que envia para o compliance, né? Olha, isso daí foi lá para o compliance, está na novela, aparece em qualquer lugar. Então, acredito que sim, há uma cobrança maior de regras de transparência e, além disso, você trouxe essa agenda da questão da diversidade, da sustentabilidade. São outras agendas que já estão presentes nas discussões das entidades esportivas e que podem agregar valor. Então, a gente parou de pensar na mera conformidade, ou seja, o cumprimento de regras, para ampliar essa visibilidade para aquilo que eu chamo de integridade, né? E não a integridade do jogo, mas a integridade num sentido de inteireza organizacional. Então, quando a gente traz esses componentes, nós vemos que o esporte tem um potencial gigantesco, né, de trazer discussões, de trazer para a sociedade discussões como campanhas para combater a violência doméstica, campanhas para conscientização sobre temas ambientais. Então, a agenda está posta e eu não vejo como as entidades esportivas elas vão fugir dessa vigilância de patrocinadores, de parceiros que já querem que eles sigam as mesmas regras do jogo. Eu já sigo, né? Vou patrocinar você, você vai seguir essa regra também. Então não temos como fugir dessa agenda e você trouxe um ponto fundamental. O compliance é importante para entidades esportivas. Venceu-se aquela restrição, né? Eu tinha um professor da FGV que falava: o que eu não conheço eu não gosto, o que eu não gosto eu odeio, o que eu odeio eu quero matar. Então, o compliance para um gestor era mais ou menos: eu não conheço isso, para que eu vou usar isso no meu dia a dia? Então, hoje ele vê como ferramentas necessárias para fazer boas parcerias. A gente viu uma onda de naming rights saindo, com patrocinadores querendo compliance da entidade, porque eu estou seguindo regras que eu quero que você siga também, né? Então, a gente acho que venceu esse momento de desconhecimento total, ainda há uma cultura de eu não sei quais são as ferramentas aplicáveis, mas hoje já há uma maior vigilância, uma maior cobrança sobre as entidades que não estiverem seguindo tudo isso. A Roberta passa aqui uma mensagem de esperança, olha que bacana, né? E ela traz, eu acho que um conceito muito legal quando a gente fala de conformidade, que é essa integridade num aspecto mais amplo, né? Não é só a integridade do jogo, né? É investir em pautas que são importantes para se buscar parceiros para se melhorar o negócio. Eu me lembro, Thiago, que também nessas conversas lá no início, que eu tive com alguns diretores, gestores aí do esporte, eu falava assim: olha, é importante ter um projeto de conformidade, porque tu faz o certo porque é certo. Eles me olhavam assim:
Não deu certo, porque é certo. Tenta me convencer um pouco mais. Olha, vai ser também uma exigência legal. A gente já tem, dentro das leis estatais, algumas exigências, mas a Lei Geral do Esporte vai tipificar, por exemplo, o crime de corrupção privada no esporte. Então tu vai precisar fazer. Pois é, mas ainda não está valendo essa lei, né? Não, ainda não está valendo. Ela vai ser aprovada. Foi aprovada em 2023. Mas quando eu chegava na questão de investidores, no momento que tu tiver um projeto de conformidade bem pontuado, que seja respeitado, os investidores vão te olhar de uma forma diferente. E aí você vai poder receber mais recursos. Aí eles abriam os olhos. Então vamos conversar um pouco mais sobre isso, né? Independentemente do modelo, né, Tiago, as pessoas fazem muito uma associação assim para profissionalização do modelo empresarial. Mas também, independentemente do modelo, seja um clube empresa, como a gente tem hoje, alguns clubes empresa, né, como Cruzeiro, como Bahia, seja no modelo associativo, como Flamengo, Internacional, Palmeiras, há como trazer essa profissionalização necessária, se entender que investir em conformidade é realmente um investimento, a chance de se captar recursos para o clube se desenvolver? Andrei, eu acho que e eu tenho uma visão também otimista em relação a isso. Eu enxergo que cada vez mais os dirigentes eles têm se dado conta desse tipo de coisa, né? A gente tem que parar e olhar aqui nas últimas décadas aí, eu vou pontuar aqui talvez as últimas 3 décadas, um pouco mais, talvez. O esporte passou por transformações absolutamente profundas, né? Não só em relação, aliás, o mundo passou, né, em relação ao aporte de tecnologia, por exemplo, tudo que a gente tem hoje disponível no esporte, mas também tudo que tem a ver com a questão de investimento e de todas as modificações que foram oportunizadas. E se a gente olhar para como era um dirigente de clube nos anos 70, 80, né, era aquele cara que realmente ele era ali, ele gostava do clube, então ele tinha o interesse, a necessidade, né, de alguma forma de contribuir com o clube, mais ou menos igual um condômino quando decide ser o síndico de um prédio. Ah, eu vou ser o síndico do clube, né? Vou ser um diretor de clube. Então era mais ou menos assim que a coisa funcionava. Só que as estruturas elas foram mudando, né? As necessidades, as variáveis todas que foram surgindo no esporte, elas são absolutamente distintas hoje do que elas eram há 30, 40 anos atrás. Então, óbvio que isso demanda uma maior profissionalização, e dentro dessa esteira também vem a questão do compliance, da governança, né? E de tudo aquilo que tem a ver com o se melhorar a estrutura e também a forma como quem é de fora vai poder enxergar o clube. Eu acho essa realidade que você trouxe de que quando você fala em investimento é a hora que eles, de certa forma, entendem, ou muitos deles acabam entendendo, opa, você vai trazer investimento, então deixa eu criar aqui um programinha de compliance para dizer que eu tenho compliance e o patrocinador, o investidor, querer colocar dinheiro no meu clube. Eu acho isso, de certa forma, lamentável, e a verdade é que programas de compliance que são construídos em cima desse tipo de premissa, eles não costumam funcionar muito bem. Agora, quando os dirigentes, né, os clubes, eles conseguem de fato entender, não só em cima da questão do valor, mas em função de uma questão de construir cultura mesmo, né, de se melhorar os controles, enfim, de proporcionar realmente tudo aquilo, né, que um clube bem estruturado em termos de governança compliance vai poder ter para receber esses eventuais aportes de fora, isso acaba funcionando de uma forma bem melhor. E só para finalizar, mas em cima desse ponto que você trouxe, né, de ser SAF ou ser uma associação esportiva, de fato não é isso que vai determinar a necessidade ou não de compliance. Todos têm que ter compliance, e o sucesso também de uma entidade esportiva não vai estar atrelado a uma situação ou outra. A gente vê que hoje em dia no Brasil, atualmente, né, as duas entidades de maior sucesso, os dois clubes de maior sucesso são duas associações ainda, o Flamengo e o Palmeiras. E outros clubes a gente vê tentando correr atrás disso, tentando fazer isso de diversas formas, muitas vezes virando SAFs não da forma mais correta possível, e também já tendo que lidar com problemas, exatamente porque a governança não foi bem feita, né? As estruturas de governança não foram bem montadas. Então é um ponto para a gente ter em conta.
a gente tá, eu acho, que caminhando, mas o caminho ainda é longo, talvez aí que pinte um pouquinho dessa ideia de pessimismo, porque falta muito para a gente chegar onde a gente quer, mas não quer dizer que a gente não está melhor do que a gente estava alguns anos atrás. É, isso também me faz lembrar essa frase do Tiago, de algo que eu também comento bastante, que é o livro Utopia, né, do Thomas More. A ilha perfeita está ali. A gente nunca vai chegar na ilha perfeita, mas se a gente estiver remando na direção certa, a gente pode se oxigenar aí de esperança. Eu acho que o Tiago também toca em outra questão importante aqui, Roberta. Ele diz que compliance ou projeto de conformidade de fachada não funciona. As pessoas costumam botar a culpa no compliance, né? Quando o compliance tenta trabalhar e quem tem a caneta não respeita. O mercado entende quando um projeto é de fachada, quando um clube se diz ter um projeto de conformidade, de compliance, e ele não aplica na prática? Entende rápido. Porque você não vai conseguir sustentar as decisões que foram tomadas, né? Então, a partir do momento em que você publiciza algo, ou algo é publicizado, eu vou precisar justificar por que que aquela decisão foi tomada daquele jeito. Então, se ela descumpriu a estrutura de governança, já tem um problema. Então, falhou a governança. Ou se é identificado um tema reputacional, e nós tivemos aí temas envolvendo jogadores, e eu vou ver se a regra de consequência prevista foi aplicada. Se ela não foi aplicada, por que que ela não foi aplicada? Então, por que que eu criei uma exceção para aquela regra existente? Então, rapidamente, esses programas que foram construídos, né, para dar uma satisfação porque um patrocinador exigiu, ele vai aparecer. Porque eu não vou conseguir manter por muito tempo. Então, a falta de aplicação de consequências, decisões tomadas pelos seus gestores, conflitos de interesses públicos. Mas não existe uma regra para isso. Então, por que que a regra não foi? Por que que o contrato não foi executado ou não foi rescindido? Então, publicamente, não consegue ser sustentado por muito tempo. E aí a gente tem que pensar em outro ponto também, André, que eu acho que é fundamental, e o Thiago destacou bem isso, e sou uma defensora dessa agenda, assim como você, da agenda de educação e cultura. Entidades esportivas empregam pessoas, então você começa a ter problemas na ambiência. Então, temas de assédio não tratado, por exemplo, de violências no trabalho, clubes começaram a ter esse problema, assim como qualquer outra organização. Então, você tem um gestor ruim que pratica determinadas ações, que está ferindo a ambiência, e o mecanismo implementado por esse programa de fachada não funciona, porque essa pessoa aí não sofre a consequência que estava prevista ali. Então, ele não consegue se sustentar por muito tempo, infelizmente, ou felizmente. Felizmente, né, o mercado acaba olhando para isso e projeto de conformidade de fachada não funciona, nem tem que funcionar. Mas a gente está debatendo aqui que, para se implementar projetos de compliance, obviamente a questão moral é importante, essa questão de conscientização é importante, de aproximar patrocinadores, investidores, muitas vezes é decisiva, né, a chance de se captar recursos. Mas tem um aspecto também importante, aí eu quero passar a bola para o Tiago, que é um aspecto novo dentro da autorregulação do esporte, que é o fair play financeiro. Ou seja, as entidades esportivas agora vão ter que se adequar, sob pena de pagar e pagar caro. Por exemplo, perda de pontos, rebaixamento. Então, o fair play financeiro, que o mundo já aplica há muito tempo, finalmente, ainda bem, está chegando no Brasil. E os clubes vão ter que se adequar a isso. E eles, objetivamente, vão ter que ter um projeto de conformidade. Mesmo não tendo uma imposição legal, eles precisam se organizar. O fair play financeiro é uma ferramenta importante também para a gente acelerar esse processo que a gente comentou há pouco. Ele está andando, um pouquinho mais lento do que a gente gostaria, mas está andando. Eu enxergo dessa forma, André, o fair play financeiro dentro disso que você tinha colocado e a Roberta também, né? É mais uma amostra de que castelos de areia não sobrevivem à primeira onda, né? E a verdade é que os clubes, eles agora têm sim essa necessidade de estar se adequando. A gente já vê há alguns anos, por exemplo, a questão da transparência das finanças dos clubes de uma forma muito melhor do que a gente tinha antigamente. Eu acho que isso já foi uma evolução. Os clubes agora anualmente precisam, né, tá divulgando os seus balanços.
a gente tem um conhecimento muito maior em relação às dívidas dos clubes brasileiros do que a gente tinha até pouco tempo atrás. E eu acredito que é óbvio que tudo requer um momento de adaptação, mas os clubes dentro disso, né, vão precisar sim desenvolver sim essas estruturas de governança, vão precisar também de melhorar aí a conformidade, tratar esses temas todos de uma forma cada vez mais séria e mais profissional, né, para que eles possam estar mantendo o seu lugar nas principais divisões do futebol e também para que eles tenham, e aí de duas formas, né, manter o seu lugar não só em função da maior competitividade, mas também da não, do fato de não sofrer algum tipo de sanção que possa tirá-lo desse lugar. Então é um caminho longo, de fato. O fair play financeiro ele está sendo implementado agora, a CBF, né, dentro dessa última gestão, tá trazendo essa novidade. Os clubes, até onde a gente nota, estão dispostos a estar se adequando, mas é claro que a gente vai precisar ver as primeiras crises para entender de que forma que isso vai ser de fato tratado, né, na hora que a realidade bater na porta, né, de grandes clubes principalmente. E aí é que a gente vai ver se o sistema é sério e funciona mesmo. Eu espero que sim. Ótimo, muito bom, Thiago, muito bom, Roberto. Acho que a gente conseguiu fazer um grande resumo da necessidade da implementação de projetos de conformidade dentro do ambiente esportivo. Né? Eu costumava dizer lá atrás, nessas conversas que eu tinha com as pessoas que administram o esporte brasileiro, que era uma questão moral. Vamos fazer o certo porque é certo. Tu vai ter um instrumento para te ajudar a entender o que é certo. Vamos fazer o certo que é certo também porque vai ser uma imposição legal. Ah, tá bom, vai ser uma imposição legal. Chegou a nova Lei Geral do Esporte. Vamos fazer o que é certo porque tem a capacidade de se atrair investidores. Ótimo, vamos fazer. Vamos fazer o que é certo porque é uma questão de sobrevivência. A gente teve recentemente, vocês vão lembrar, no ano passado, a condenação de dirigentes esportivos por má gestão. Então, é uma questão de sobrevivência. Eu lembro que eu falei para um desses gestores lá atrás, em 2018, 2019, sobre isso, e quando esses dirigentes foram presos, ele me ligou imediatamente, lembrei de você. E o que aconteceu? Olha essa manchete, me mandou a manchete dos diretores que não administraram o clube de maneira correta, sendo preso, ou seja, o direito que tem essa capacidade coercitiva de exigir conduta, já punindo por não ter um projeto efetivo de conformidade de se trabalhar da melhor maneira. Ou seja, trabalhar em conformidade já é uma questão de sobrevivência no ambiente esportivo. Muito bom, pauta 2 superada. Antes da gente agradecer aqui a participação da Roberta e do Thiago, deixa eu chamar aquele quadro que eu gosto demais, que é um pouquinho da essência do nosso programa, que é a tabelinha entre literatura, esporte e direito. No ar, o esporte das letras. E a dica literária dessa semana é compliance e futebol, bem de acordo com o tema que eu, a Roberta, o Thiago, a gente está debatendo hoje aqui, leva para a vida, do nosso amigo Fernando Monfardini, que hoje é head de compliance do Atlético Mineiro, uma das referências no assunto, um livro que me fez entender compliance e querer investir nessa aventura dentro do ambiente esportivo. Então o livro traz assim a importância, as dificuldades, os desafios e os pilares que o projeto de compliance dentro do ambiente esportivo precisa fazer. Então o nosso livro recomendado nessa semana é Compliance e Futebol, de Fernando Monfardini. Essa semana também foi cheia de assuntos em que direito e esporte viraram notícia. Está na hora da gente saber o que está nas redes. Olá, seja muito bem-vindo ao Está na Redes com as principais notícias dessa semana. E a gente começa com uma decisão importantíssima do TST em relação à SAF. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho firmou o entendimento de que as sociedades anônimas do futebol só podem ser responsabilizadas pelos créditos trabalhistas devidos a atletas que estejam com contrato vigente quando da formação da SAF. Vamos entender. Quando a SAF é constituída, ela assume todos os direitos e obrigações que eram da associação e que são relacionados à atividade do futebol. E é a partir desse momento, do momento da constituição, que a SAF será responsabilizada pelos créditos trabalhistas dos colaboradores que atuam nas atividades relacionadas ao futebol. Então, eu tenho dois critérios que precisam ser atendidos
para que a SAF seja responsabilizada por um crédito trabalhista. O primeiro é que o trabalhador precisa estar empregado em uma atividade ligada diretamente ao futebol. O segundo, e é aqui que entra esse recente entendimento do TST, é que o vínculo contratual deve estar em vigor na data da constituição da SAF. Se esses dois critérios não estiverem presentes, a responsabilidade permanece com a associação. Bom, mas por que esse entendimento é tão importante, afinal de contas? Porque esse era um ponto de controvérsia na lei da SAF. Nós tínhamos decisões que entendiam que a SAF era responsável por todos os passivos trabalhistas da associação. Esse entendimento seguia o que está previsto na CLT. A CLT prevê que qualquer empresa que assume a atividade econômica de outra responde pelos passivos trabalhistas da empresa anterior. O que o TST fez foi definir que a lei da SAF prevalece sobre a CLT nessa questão. De fato, a decisão do TST é coerente com o texto da SAF, do ponto de vista técnico. A lei da SAF foi desenhada justamente para viabilizar a separação entre o passivo histórico dos clubes e a nova estrutura empresarial. A ideia é atrair investidores que não estariam dispostos a assumir as dívidas de décadas de má gestão da associação. Então, quando se exige da SAF a responsabilidade por contratos integralmente extintos antes da sua existência, isso acaba fazendo com que o modelo SAF fique pouco atrativo, além, claro, de ser frontalmente contrário ao previsto em lei. Enfim, vamos acompanhando as novas decisões que virão depois desse posicionamento do TST. E o Flamengo ganhou por WO o jogo sem fim na Colômbia. Na quinta-feira, dia 21, a Conmebol divulgou a decisão que deu a vitória ao Flamengo contra o Independiente de Medellín e puniu o clube colombiano com a pena de 5 partidas como mandante com portões fechados e 2 partidas como visitante sem a presença da torcida, além de multa que supera o patamar de $100 mil e o pagamento de danos materiais causados às estruturas de transmissão e a equipamentos da Conmebol. O Independiente Medellín tem 5 dias para recorrer da decisão. Vamos acompanhar. Para finalizar, uma notícia internacional. Nós tivemos um banimento de um técnico de futebol feminino. Foi o técnico do FC eslovaco, da República Tcheca. Lembrando que banimento significa que o técnico não pode atuar em nenhuma função relacionada ao futebol. Essa decisão foi da UEFA, mas a FIFA pode, e eu imagino que o faça, a FIFA pode internacionalizar essa decisão para que ela seja aplicável não somente na Europa. O caso é grave. O treinador foi acusado de filmar secretamente as atletas do clube nos vestiários e nas áreas de banho, inclusive atletas menores de idade. Infelizmente, esse caso expõe uma enorme fragilidade estrutural no sistema de proteção das atletas. E, claro, evidencia a necessidade de mecanismos mais robustos de compliance para que as atletas tenham no esporte um espaço seguro. Bom, hoje eu fico por aqui. Nós nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Valeu demais, Fernanda. Muito obrigado também a você pela companhia. Hoje a gente debateu 2 assuntos importantíssimos com especialistas da área, de uma maneira leve, sem perder o conteúdo necessário. Quero te agradecer demais a participação, Roberta. Você vai voltar aqui muitas vezes quando a gente for falar de conformidade, viu? Eu agradeço o convite, é uma honra contribuir, que a gente desperte aí o interesse de mais e mais entidades nessa agenda tão importante. Nessa conexão, vamos para Madrid para agradecer também o Thiago Horta pela participação aqui com a gente, debatendo esses assuntos que são urgentes no ambiente esportivo. Thiago, muito obrigado, viu? André, eu que agradeço, pode contar sempre comigo, um privilégio estar aqui podendo conversar com você e com a Roberta, e sempre que for para debater integridade no esporte, pode me chamar que eu venho correndo. Ótimo, muito obrigado então pela participação de todos, muito obrigado a você. Curtiu o programa? Então deixe seu like. Curtiu o programa? Acompanhe a programação da N Sports, que já está de olho na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México, uma programação super especial para você. O Lê em Campo volta na semana que vem com mais assuntos que envolvam direito, esporte e o que é notícia. Muito obrigado pela companhia. Até lá. Tchau, tchau.